Chegamos ao 8º episódio do Encher na Carteira no Exterior e hoje a gente vai investir no mercado de games e eSports. Se você caiu aqui de paraquedas, muito bem-vindo ao Encher na Carteira no Exterior. É um quadro onde, ao vivo, na prática, todos os meses, eu invisto R$500 em ativos no exterior, ensinando você desde abrir conta numa corretora, como escolher os melhores ativos, diversificar a sua carteira e você conseguir ter uma carteira de investimentos global que te proteja de qualquer situação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para a gente poder seguir com a nossa jornada de investimentos. E esse quadro é sempre dividido em 3 partes. Primeira parte, onde eu mostro para vocês o resultado nosso do mês. Eu comparo nossa carteira com o S&P, com o Ibovespa em dólar, o que aconteceu com o mercado, qual ativo se destacou, o que aconteceu na prática na nossa carteira. Na segunda parte da aula, a gente vê todo o bloco de por que vamos investir, aonde vamos investir, e esse mês a gente vai investir em games, um mercado que só cresce. A gente vai ver os estudos de games, quais são os principais jeitos de investir, através de ETFs, através de estoques diretamente, como colocar a imersão deste mercado na sua carteira de investimentos. E na terceira parte a gente abre aqui a nossa conta na corretora e investe na prática. Então, antes de entrarmos no mercado de games propriamente ditos, vamos ver nossos resultados do mês. Se formos olhar nossa carteira aqui, ela caiu 0,15% em novembro em dólares. Já o S&P 500, que é o nosso índice comparativo, caiu 0,38%. O Ibovespa em reais no mês de novembro teve uma alta de 1,44% e o Ibovespa dolarizado 0,68%. Isso quer dizer que o dólar se desvalorizou neste período de tempo. No global da nossa carteira, estamos com um ganho acumulado de 3%. O Ibovespa teve uma queda de 11,8%. O Ibovespa em dólar de 15% desde o nosso início da nossa carteira e o S&P teve uma alta de 13% no acumulado. Matheus, por que a nossa carteira está tendo uma diferença tão grande do S&P? Aqui tem uma lição didática extremamente importante que eu quero dividir com vocês. Olhem o raciocínio, vamos agora olhar nossa carteira desde o início e eu vou explicar para vocês por que a nossa carteira teve esse comportamento e por que isso não necessariamente é um problema. Vamos lá. Se a gente pegar aqui, pessoal, esse aqui é o site que eu uso, o Status Invest, para comparar nossa carteira. Desde o início, nossa carteira deu um ganho de 13,09%, mas, Matheus, está muito diferente do 3% lá que você calculou. Já vou explicar aqui. Em amarelo é a nossa carteira, em vermelho está o Ibovespa, que reforça sempre a importância de investirmos globalmente. Até o terceiro mês nosso de investimento, estávamos perdendo para o Ibovespa, porém, por conta do fator cambial e pela estabilidade da moeda da economia lá fora, a nossa carteira vem comendo com farinha o Ibovespa e o CDI. Ou seja, nesse período de tempo, o CDI valorizou 3%, a Bolsa de Valores do Brasil caiu 12% e nossa carteira subiu 13%. E aqui tem uma lição importante. Matheus, como é que a sua carteira aqui no Status Invest subiu 13% e no seu controle ela subiu só 3%? Porque tem 2 tipos de rentabilidade e você que usa corretora de valores é importante você entender. A corretora de valores, ela calcula a rentabilidade daquele mês. Então, quando eu comecei a investir os primeiros R$500 e o S&P subiu 10%, foi para 550. Então, nessa situação, eu ganhei 10%. E a planilha da corretora e do Status Invest, do seu controle, registra esses 10% de ganho. Só que no outro mês, eu investi mais 500, e investi mais 500. E continuou subindo o S&P. Até se vocês olharem aqui, estatisticamente, o S&P nesse ano, olha só, ele só valorizou. Só que eu comprei aqui, eu comprei aqui, eu comprei aqui, eu comprei aqui, aqui, aqui e aqui. Logo, isso diluiu o meu ganho. Concorda? Aqueles R$50 que eu ganhei lá no começo, que eu inventei aqui o número, quando eu estou com R$5.000 na carteira, em vez de ser 10%, é 1%. Então é por isso que no controle que a gente usa aqui no Excel, eu sempre pego o quanto eu tenho e eu divido pelo quanto a gente investiu. E esse ganho está dando 3%. Já o S&P, que é marcado em 1 ponto, ele está valorizando mais. Esse efeito, ele dilui o seu ganho do aportar sempre. Só que acontece também, quem acompanha a na carteira no Brasil sabe, ele também dilui a sua perda. Porque numa queda em linha reta, o S&P teria caído muito mais, nossa carteira teria caído muito menos. Porque a gente vai comprando com frequência. Entendeu o que aconteceu? Ao comprar com frequência, eu diluo o meu ganho numa época de alta. Só que eu também diluo a minha perda numa época de baixa. E ao fazer isso consistentemente, se você, quando ganha, ganha menos, mas quando perde, perde menos, isso é vencedor no longo prazo, porque a gente debate extensivamente aqui no nosso canal. Por isso que, quando a gente olha aqui no nosso site, a rentabilidade da carteira está em 13%, o que de fato ocorre. E quando a gente pega e olha aqui no nosso Excel, a nossa carteira está com ganho absoluto de 2,99%. Porque nós já investimos R$3.500, hoje estamos colocando o R$4.000.
o que convertido ao dólar médio dá 6,54 e o valor atual da carteira é 674 dólares. Nossa última conversão em dólar foi a 5,53, legal, o que nos dá o 89,23 de dólares. E é sempre importante analisar o seguinte: onde eu deveria investir esse mês? Você que é um investidor, pessoa física, tem que sempre ponderar entre investir no Brasil e no exterior. Nós criamos uma regra que queremos 70% do nosso patrimônio no Brasil e 30% no exterior. Nós temos, vou encher na carteira do Brasil, quase 13 mil reais investidos e temos aqui 3.756 investidos no exterior. Isso dá 78% no Brasil e 22% no exterior. Logo, vamos investir no exterior. É assim que você decide aonde você investe, beleza? Mas, Matheus, um dia se isso aqui passar, você vai pular o quadro e deixar na carteira? Eu não vou, porque isso aqui é um quadro didático. Mas você, na sua casa, que decidiu 70-30, 60-40, 80-20, não sei, no mês que passar o exterior, você investe no Brasil. O mês que o Brasil passar, você investe no exterior e vai balanceando a sua carteira. É assim que você deve tocar para conseguir sempre estar diluindo e diversificando o seu risco. Então, eu realmente faço aqui bem prático para vocês entenderem e aprenderem, beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso site, para o nosso site, para nós entendermos como que funcionou a nossa regra aqui. Vamos lá. Fui pegar aqui a nossa carteira, nós temos aqui alguns destaques. Quem que deu o maior retorno para a nossa carteira? A Festenal, nossa small cap, pouco conhecida, mas maravilhosa. Se você quer aprender sobre a Festenal, acho que você volta 1, 2 investir na carteira, que eu investi nela e analisei de cabo a rabo. Segundo colocado, a Apple, empresa de tecnologia. Terceiro lugar, a Costco, uma empresa gigantesca que vai crescendo bem tranquilamente. Logo, está dando um resultado bem consistente. E em quarto lugar, o VU, que é a ETF do S&P 500. E aqui finalmente aparece um REIT, o PSA de Self Storage, seguido pelo DLR, que é um REIT Data Center, a Amazon. E os nossos piores retornos estão na Disney. Pobre Disney apanhando 14,63% desde que nós compramos. Dado todo o contexto econômico situacional de crise, é normal que a Disney esteja sofrendo. A minha querida e amada Monster apanhando 9%, que não quer dizer absolutamente nada nesse prazo. Continua uma empresa maravilhosa. Pela terceira colocado em queda, o AMT, o REIT de antenas, um pouco mais volátil, tudo dentro do esperado. Curiosamente, aparecem aqui dois itens, o VEL e o VNQI. O VEL investe nas estoques do mundo, com exceção dos Estados Unidos. O VNQI investe em todos os REITs do mundo, com exceção dos Estados Unidos. O que mostra que o mundo está apanhando muito mais que os Estados Unidos. Porque o VU, que é a nossa referência dos Estados Unidos, está subindo 13%. E se formos olhar, cadê o VNQ? Está subindo 4,1%. Então é sempre importante você estar diluído e diversificado. Este gráfico aqui, eu acho muito legal. Ele pega uma relação risco-retorno dos ativos. Lembrando que o risco que ele coloca aqui para a gente é a volatilidade. E por posição, nossa maior posição sempre foi e sempre será no VU, que é a ETF que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Olha só, o retorno dela aqui nesse eixo e o risco. Como não ter um capital no ativo desse, que o risco ele está pequeno e o retorno ele está elevado. Nós temos aqui um destaque, a Apple, que tem uma volatilidade um pouco maior e dando um retorno bem interessante também, seguido pela Festenal e a Costco. Aqui temos nosso pior resultado, a Disney, que teve uma volatilidade bem grande e um risco pequeno. Matheus, é para sair da Disney, uma empresa ruim? Não, estamos investindo nem um ano. Isso aqui é um gráfico que vai dar uma noção para a gente dos comportamentos. Mas olha que legal, bem diluído, bastante riscos diferentes, retornos diferentes. É isso que eu estou buscando na minha carteira de investimentos como um todo. Beleza? Então, em termos de resultados do mês, é isso que eu queria discutir com vocês antes de voltarmos para cá e decidirmos aonde vamos aportar. Agora eu queria conversar com vocês a respeito de um fator importantíssimo, que é aonde você decide como investir todos os meses. Eu sei que eu quero investir nos Estados Unidos, investir no exterior, mas no que eu aporto? Eu aporto em stocks, em REITs, em ETF de stocks, em ETF de REITs. Para isso nós temos também o nosso subcontrole aqui, que é o nosso comparativo. Nós queremos ter 1/4 do capital em cada tipo de investimento, 1/4 em ETF de stocks, 1/4 em ETF de REITs e 1/4 em stocks e 1/4 em REITs. É a nossa carteira ideal. Essa aqui é a nossa carteira real, o que de fato está acontecendo com ela. Pela nossa regra, tem duas coisas desfalcadas. Uma, ETF de REITs, que está com 19%, deveria estar com 25%. E o que está mais para trás seria ETF de stocks também. Apesar de estar equilibrado, quando eu comprar ETF de REITs, a ETF de stocks ela vai deixar de ficar balanceada. Então, esse mês vamos comprar ETFs de stocks
ETF de REITs. A regra manda fazermos isso, tá? Beleza? Então é sempre tentar manter a carteira real o mais próxima possível do ideal. Então agora vamos dar uma olhadinha bem rápida em como que funciona o mercado de games, como que ele está evoluindo, qual é a perspectiva dele e por que eu quero investir nesse mercado. É importante entender algumas coisas. Dentro da nossa carteira, olhem só que curioso e que importante isso. Nós temos 3 ETFs de estoques. O VU, que pega o S&P 500, o VEL, que pega o mundo menos os Estados Unidos, e o VIOV, que pega as pequenas empresas dos Estados Unidos. Logo, eu peguei as maiores americanas, as menores americanas e o mundo menos os Estados Unidos. Já é uma carteira que, na teoria, está bem completa em ETF de estoques. Temos mais espaço para ETF de estoques, que eu vou aportar ao longo dos meses futuros, por isso que é importante estar inscrito no canal para nunca perder um episódio desse. ETF de REITs, temos os REITs americanos e os REITs do mundo menos Estados Unidos, que eu vi agora, depois de 7 episódios, está escrito errado, agora está arrumado já. E nossa carteira de ações e nossa carteira de REITs, que tem muito espaço para se desenvolver. Por que eu estou comentando com vocês isso daqui? Na teoria, tem ETFs de estoques mais defensivas que eu poderia colocar na minha carteira antes de entrar no mercado de games. Eu gosto sempre de montar minha carteira, quem me conhece já sabe, de trás para frente. Zaga, meio campo, depois ataque. Eu gosto de montar toda uma estrutura para depois avançar. Por que eu estou fazendo o aporte esse mês em ativos voltados para a parte de games? Primeiro de tudo, já não é meu primeiro aporte. Se fosse meu primeiro aporte, meu capital estaria 100% em games. Logo, começar com esse risco eu acho muito grande. Segundo motivo, eu acho extremamente interessante, quando você está montando uma zaga, você colocar de vez em quando um atacante. A ideia é que você monte a estrutura de trás para frente, mas nada impede você ter uma flexibilidade para montar as coisas. E a ideia dessa aula, desse quadro, é que seja o mais prático possível. E você pode, de repente, burlar a sua regra e depois retornar ela. A regra ela é feita para ser seguida o mais perto possível à risca. Só que se aparecer alguma coisa que você gostou, você se interessou, você quer investir, manda bala. Não precisa ser uma coisa completamente regrada. O macro tem que estar sempre andando. Maior posição em VU, em VNQ, carteira bem diversificada, aportes constantes, não ter só capital em risco, tá tudo certo. Fora isso, você pode de vez em quando colocar uma pimenta na sua carteira, desde que nos outros meses você volte a escalar a zaga, o meio campo, no sentido da sua posição. Beleza? Então, isso é um ponto importante, saber que a regra existe, mas ela pode ser flexibilizada. Quanto mais experiência você tem, mais você sabe a hora de flexibilizar. Quanto menos experiência você tem, mais você deve seguir a regra à risca. Show de bola? Então vamos olhar nosso mercado de games. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o mercado de games lá atrás, em 2019, valia 151 bilhões e a perspectiva é que ele cresça a 9,17% de 2020 a 2025. A perspectiva é que em 2025 o mercado valha $1/4 de trilhão de dólares. Mais de 2,5 bilhões de pessoas ao longo do mundo estarão jogando videogames. E os jogadores gastam, na média, 4,5 bilhões no ano em jogos imersivos de comprar peças, comprar skins, comprar games até 2020. Então, assim, é um mercado em pleno crescimento. E a parte de esportes, a gente também vai investir em esportes, tem uma audiência de 456 milhões de pessoas. Tem setores de games que cada vez estão mais evoluindo. Por exemplo, o VR, que é a realidade virtual de games. Está crescendo 20 vezes mais rápido do que os outros games tradicionais, principalmente na parte da Ásia. A China é o maior mercado de videogames. Tem uma série de dados que tudo isso remete a um crescimento gigantesco na parte dos games. Olha só, a parte dos games de mobile é para pegar 57% de todo o mercado digital de games até o final do ano de 2021. Então é extremamente interessante que é um mercado que tem cada vez um crescimento e ramificado. Se a gente pegar aqui um outro estudo, também corrobora que o mercado de games vai ter um crescimento de mais de 9% ao ano ao longo dos próximos anos, até 2023. Repare que é um outro estudo de uma outra entidade que chegou num valor muito parecido na parte de crescimento. E a pandemia, obviamente, deu um boom nesse mercado e deve ter um residual em cima dele. Se for analisar com mais cautela, olha isso daqui que interessante. O mercado asiático é metade de todo o mercado de games. A América Latina, nós no Brasil somos muito pouco. Apesar da gente ver o videogame crescendo aqui, nós somos muito pequenos perto do mundo. O mercado americano ele é bem interessante, ele é 1/4 e a Europa 20%. Legal? E olhando aqui, olha que interessante esse outro estudo. O mercado de games como um todo, vou dar um zoom aqui, ele é bem diversificado. A parte de mobile já é dona de quase 49%, 49%, a parte de mobile vem crescendo galopantemente, os consoles vem 29% e o PC 22%. Então, assim, é um mercado bem pulverizado, bem diversificado também. Então, é um mercado que, além de ser um mercado que eu gosto, até tá aqui fazendo companhia para mim o Charmander, meu bonequinho do meu primeiro jogo de Pokémon. Quem escolhia Bulbasauro pode, por favor, sair
dessa aula agora. Brincadeira, pode ficar, mas se escolher o Charmander, coloca hashtag Charmander, deixa o like aqui, imbatível, melhor starter desde o começo. E é importante entender o seguinte, dentro desse mercado, temos que saber como investir. E aí que começam alguns dos pontos chaves. Neste momento, pelos próximos anos, o metaverso, a parte de criptos, está cada vez bombando mais. E as pessoas pensam, Matheus, eu queria entrar nesse mercado de games, mas eu tenho medo de escolher uma cripto, não sei como escolher, não entendo o que é token, NFT. Você pode investir no mercado de games através do mercado acionário convencional. Você pode escolher as empresas ou, como eu vou fazer hoje, majoritariamente, eu vou escolher a maior parte do capital, no caso, nas ETFs, as ETFs de games. ETFs, o que é um ETF? Nada mais é do que um pacote de empresas. Um ETF é um fundo de investimento passivo, no qual você compra um pacote de empresas. Diferente de um fundo ativo com o gestor escolhe o que comprar e o que vender, uma ETF ela tem uma regra e dentro dessa regra os ativos eles não podem ser mobilizados. Por exemplo, o S&P 500, as 500 maiores empresas ficam lá dentro, ponto final. Um gestor não pode decidir tirar a Apple e colocar mais da Amazon. Tem que seguir a proporção da regra que está lá dentro. Agora, se uma empresa cresceu ou diminuiu, aí ela é autorregulável. É praticamente um robô que ajusta quais empresas atendem aquela regra e mantém isso dentro da carteira. Bacana? E como é que eu acho isso, Matheus? Como é que eu pesquiso? Eu sei que você vai mostrar para mim agora, mas como é que eu poderia pesquisar isso por conta própria? Muito simples, meu caro gafanhoto. É você ir no Google digitar ETF Games, Top ETF de Games. Esse é um site que eu gosto muito, que é o ETF Database. Eu dei no Google ETF Gaming, até vou voltar aqui, ó, ETF Games no Google, super complexo, e entrei no primeiro site que apareceu e chegamos aqui na nossa lista dos principais ETFs de, aqui, cadê? Principais ETFs de game, Expo, Hero, Bets, BJK, Nerd, e tem uma outra que não tá aqui que eu gosto muito, que é a Gamer. E eu vou olhar aqui com vocês, até para treinar vocês para saber analisar uma ETF, as 4 principais ETFs de games. Comecemos com a Expo e com a Hero. Eu gosto de analisar isso no site etf.com, tá, pessoal? O ETF Database eu gosto de usar para pesquisar ETF. Para analisar, eu gosto do etf.com, super complexo. Vamos olhar primeiro a Expo. É importante você ter uma noção básica de inglês para conseguir decidir as coisas. Vamos lá, comecemos do começo. Vamos entender então o que a Expo faz. Olha só, aqui um resuminho. A Expo, ela busca por valor de mercado, por peso de mercado, ou seja, quanto mais vale a empresa, mais ela pesa na ETF. Empresas, firmas no caso, envolvidas em videogame e esportes. Beleza, é isso que eu estou procurando. Esse aqui é um mini resumo, tá, dela. Vamos sempre olhar com mais detalhes. Vamos lá, o que ela procura? Ela procura pelo menos 25 estoques relacionados a videogame e esportes. Para ser elegível a entrar na ETF, ela tem que pelo menos, at least, pelo menos, metade da receita dele vir da parte da indústria, incluindo desenvolvimento de games, software ou hardware de games ou serviços de streaming. Então ela está filtrando, o Matheus está procurando isso, é isso que a gente vai procurar para trazer aqui na ETF. Ela também coloca em carteira empresas envolvidas em eventos de esporte, olha que bacana, as principais operadoras. Enfim, aí ela vai dar uma puxadinha de saco para ela mesma, como sempre. Ela fala que ela realmente busca de maneira global, ou seja, não se limita aos Estados Unidos. E ela pondera também pelo tamanho e influência do país. Continuando aqui, foca primariamente nos grandes nomes do mercado, como Estados Unidos, Japão, China e Coreia do Sul. E ela é uma ETF por peso de mercado, com, isso aqui ganha um ponto no meu coração, com o maior ativo pesando 8%. Uma ETF, quanto mais diluída, melhor. Se eu peguei uma ETF que 80% dela é a Apple, para que pegar uma ETF? Pego só direto a Apple. Então, quanto mais diluída for, melhor, e ela é rebalanceada a cada quadrimestre, perfeito? Então, beleza, aqui o resumo dela pareceu interessante. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes que você não pode perder. Taxa de administração, 0,55. Isso aqui eu acho bem alto, tá? Para o Brasil não é uma taxa alta, mas se for comparar com o VU, que é a taxa 0,03, por exemplo, já é uma taxa um pouco mais elevada. Olha que curioso. Ele põe aqui para vocês quais são as ETFs que competem, que são exatamente essas 3 que eu vou analisar aqui. Esse site aqui é muito legal e é gratuito, tá, pessoal? Então, continuando a análise aqui, ela tem 27 empresas em carteira, a distribuição do yield dela é praticamente zero, mas eu não estou numa ETF de games para ter o dividend yield. A nota ESG dela é B, acaba sendo um ponto não muito a favor dela, mas nada muito ruim. Não estou buscando necessariamente ETFs, empresas com
o ESG. Eu gosto sempre só de comparar ela contra o VU, tá? Sempre gosto de comparar qualquer ETF contra o VU. Não que se estiver rendendo menos, eu vou deixar de comprar, mas é importante saber a volatilidade em relação ao índice, se criar na sua cabeça já uma âncora, se isso é interessante ou não. Cuidado aqui com o prazo, tá? Nesse último ano, o Expo perdeu para o VU. Nos últimos 3 anos, o Expo acabou rentabilizando bem mais do que o S&P 500, um retorno de 167% contra 88% no prazo de 5 anos. Ela não existia, então não dá para fazer a comparação. Legal? Então é importante entender isso daqui. Olhando a distribuição dela, 46% dela está nos Estados Unidos, 17% no Japão, 16% em Hong Kong, Singapura e o quinto colocado é a República da Coreia. Olha só que curioso, 11% dela é a Nvidia. Outra dela é a Nvidia, uma candidata muito forte para termos em carteira no futuro próximo. A segunda colocada dela é a AMD. Olhem que curioso, né? Uma produtora de processadores. O seu computador ou tem um Intel ou tem um AMD. Seguido depois por Roblox. Ela falou que tinha no máximo 8%, a Nvidia está em 11%, porque ela valorizou. Então provavelmente no próximo quadrimestre ela vai rebalancear e vender um pouco de Nvidia. Então são empresas que as duas primeiras a gente conhece. Aparece aqui a Nintendo, a Bandai, que a gente vive. Quem joga videogame sabe que vira e mexe aparece Bandai na frente dos games. Esse é uma análise macro da Expo. Beleza, Matheus, achei interessante, achei bacana. Como é que eu decido comprá-la ou não? A gente faz uma comparação. Você busca outras ETFs. E uma segunda ETF que tem uma proposta muito parecida é a Hero. Olha só que curioso. A Hero, ela também rastreia por valor de mercado, de maneira global, empresas no setor de videogame e esportes, tá? Só para dar um mini spoiler para vocês. Temos também a Gamer e temos também a Nerd, tá? A Nerd é o melhor código do mundo, né? Mas assim, elas também são empresas do setor de videogame, mas elas têm uma proposta um pouquinho diferente da Hero e da Expo. Então eu vou comparar Hero contra a Expo e depois Gamer contra a Nerd. A gente decide qual investir. Beleza? Vamos seguir no jogo aqui. A gente viu que a Hero, ela tem essa distribuição. Vamos ver a regra dela. Então o que a Hero ela faz? Ela coloca também em carteira empresas que o principal business delas é a parte de videogame e esportes. Para ser elegível, tem que ter no mínimo 50% da receita de videogames ou esportes, atividades relacionadas a isso. Então é uma proposta bem interessante. Ela investe em ADRs e GDRs, ou seja, que são empresas que não necessariamente estão listadas nos Estados Unidos. E a proposta dela, se olhar aqui, é bem parecida com o do esportes. Então, antes de eu pegar aqui e olhar um por um, eu vou fazer o seguinte, pegar e já no próprio site, se clicar aqui um botão para comparar, ele abre aqui um comparativo, ele põe um contra o outro. Esse site é muito, muito bacana mesmo, tá? Então a gente vai comparar um contra o outro. Expo contra a Hero. Taxa de administração, a Hero tende a ganhar da Expo. A quantidade de ativos em custódia, 631 milhões contra 454 milhões. A Expo ganha, mas nada muito significativo. A liquidez diária, 5,7 milhões contra 4 milhões, nada muito significativo também. Quantidade de empresas, sempre prefiro mais. A Hero tende a ganhar da Expo no meu ponto de vista. Então ela ganhou na taxa de administração e ganhou na quantidade de empresas. A gente pega aqui para olharmos, cadê? A comparação das duas. No último mês, que não serve para absolutamente nada, a Expo rendeu menos, perdeu menos do que a Hero. Quando a gente pega para olhar no prazo de um ano, que já fica mais interessante, ó. A Hero deu prejuízo, enquanto a Expo deu lucro. Deixa eu pegar aqui a Expo e compará-la no gráfico aqui contra a Hero. Vamos comparar as duas em termos de rentabilidade, que pode sim ser um desempate. No último ano, repare que o comportamento delas é bem parecido. E nos últimos 3 anos não dá para comparar, porque elas não têm este mesmo prazo. Mas desde a existência dela, repare, o comportamento delas é muito, muito parecido. Será que elas têm empresas parecidas na carteira, Matheus? Como é que eu vejo isso? Muita calma nessa hora, a gente vai ver tudo isso na nossa aula de hoje, tá? E aqui, vamos olhar, olha só que curioso, as duas têm Nvidia na carteira, a NetEase, o peso dela já é bem diferente, a Electronic Arts, cadê? Uma tem, a outra não tem. Como é que eu sei que uma empresa de fato pesa igual a outra? Deixa eu pegar aqui a Hero e vamos olhar lá embaixo a composição dela em países. Ela também tem a maior parte nos Estados Unidos, só que ela é mais diluída. Ela tem 28 nos Estados Unidos, 26 no Japão, na Coreia, Hong Kong, Singapura. E aí, Matheus, será que eu pego uma, pego as duas? Como é que elas são? Olhem que legal. Quando eu pego aqui este outro site, que é um site muito legal, que é o ETFRC Research Center, tá.com. Você vem aqui em Tools, Found Overlap, e a gente vai comparar. Eu vou comparar a Expo com a Hero. E quando eu clico no Overlap, isso aqui me diz quantos % da ETF está dentro da outra. Ou seja, se você comprar Expo e comprar Hero, as duas elas são 62% iguais, ou seja, elas são a mesma coisa.
Então comprar as duas não tem sentido. Você está comprando a mesma coisa quase que duas vezes. Tá, entendeu? Elas estão interpoladas em 62%. Isso aqui é interpolação por peso. Eles pegam todas as empresas e cruzam elas. Se for pegar, por exemplo, aqui, ó, a Nvidia, vocês estão vendo, né? Ela é 11,2% nas duas. Então a interpolação delas é 11,2%. Ou seja, 11,2% das ETFs já estão equivalentes só na Nvidia. A segunda colocada, que é a NetEase, ela pesa 5,6% na Expo e 5,9% na Hero. Logo, elas estão interpoladas em 5,6%, porque uma tem 5,6% e outra tem 5,9%. Ou seja, o que elas têm equivalente é os 5,6%. Se for somar tudo que elas têm igual, vai dar os 62%. Então, temos que escolher entre a Expo ou a Hero. É uma das duas para pôr na carteira. E, a priori, entre as duas, eu estou inclinado a escolher a Hero porque ela é mais diversificada, ela é mais pulverizada e a rentabilidade dela está extremamente parecida com a Expo. Mas, Matheus, olhando aqui na tabelinha comparativa, se formos olhar aqui, a gente percebe que nessa comparação de rentabilidade, a Hero perdeu para a Expo. Tudo bem, mas é que ela não tem o gráfico dos 3 anos, deve ter o gráfico de 2. A gente pode comparar no TradingView e a gente vai ver que é extremamente parecido. Vem aqui em gráficos, vamos comparar a Hero contra a Expo. E vamos tirar aqui o Ibovespa, não quero ver você. Olha só, como o comportamento delas é de fato bem parecido. É extremamente parecido o comportamento delas. Se o comportamento delas é de fato bem parecido, eu vou buscar a que, na minha visão, tem um risco menor. Mas, Matheus, a Expo está rendendo mais do que a Hero. Para mim não tem problema. Chegou no momento que ela rendeu mais, outra rendeu menos. Eu acho ela mais diversificada, mais diluída, ou maior empresa tem um peso menor dentro dela. Vou até pegar aqui individualmente a Hero para dar uma analisada nela. As empresas são mais diluídas, tem mais empresas em carteira e eu prefiro diminuir o meu risco, mesmo que isso abaixe um pouco o meu retorno. Beleza? Então, entre as duas, a primeira candidata para mim é a Hero. Vamos agora olhar a Gamer contra a Nerd. Comecemos pela Gamer, para vocês verem que a proposta é um pouco diferente das outras duas. Gamer, ela busca, de maneira global também, empresas que apoiam, criam ou usam videogames. Elas são desenvolvidas como Pure Play, não Pure Play, ou seja, puramente de jogos e não puramente de jogos, conglomerado, dividida por peso. Então ela é focada de maneira um pouco mais ampla no mercado de games. Olhem que legal essa descrição um pouco mais detalhada dela. Dentro do Pure Play, ela coloca em carteira o quê? Quem desenvolve hardware, software, desenvolvedores de game, incluindo a realidade virtual. No não Pure Play, eles colocam empresas que dão suporte para qualquer tipo de desenvolvimento. E no conglomerado, eles colocam outros tipos de empresas que também estão envolvidas de alguma maneira com o setor de games. Beleza? Mas os dois primeiros são os mais importantes, eles são 90% do total da ETF. E vamos olhar aqui alguns pontos, a taxa de administração dela é bem mais alta, 0,75% ao ano. A nota dela também é duplo B, ela já tem mais 118 empresas em carteira, já é bem mais diluída. Se for olhar aqui, uma comparação da Gamer contra o VU. No último ano, o VU acabou superando, repare que é muito mais estável, como já era esperado. Pegando um prazo um pouco maior, de 3 anos, a Gamer também superou o S&P 500, 138% de ganho contra 88%. No prazo de 5 anos, se a Gamer existia nesse prazo, não existia assim, ela vem também superando o VU com 200% de ganho contra 121%. E no máximo, que eu acho que não vai puxar igual, porque foi fundada depois, de fato, o VU tem mais histórico que elas. Estados Unidos, 27% da carteira, seguido pela Coreia, Japão, Hong Kong, não tem como fugir muito disso, mas o que me chama muito mais atenção no meu coração diversificador é que o maior peso na carteira é 5,26% da WeMade, seguido por uma outra ETF, Roblox, não apareceu aqui no caso a Nvidia como destaque, que inclusive quero ter em carteira, então me chama atenção tentar colocar isso na carteira também. E vamos olhar agora a Nerd, que é uma concorrente meio que direta da Gamer, não necessariamente, mas é uma empresa bem legal. Taxa de administração dela bem mais baixa, aqui ó, vocês não estão vendo, 0,25% ao ano. O que ela quer fazer também? Ela quer colocar na carteira empresas envolvidas em esportes e outros mercados digitais. Também pode ser, a Nerd ela é mais um meio termo, tá? Que pode ser comparada com a Expo, com a Hero ou com a Gamer, mas a proposta dela é um pouquinho diferente. Se for olhar aqui, ela também coloca Pure Play, Core e Non-Core, e ela investe em empresas que a receita é voltada no mercado de esportes eletrônicos ou os esportes, a parte de videogame, a publicidade, publicação, desenvolvimento, streaming, ligas, torneios, a parte de hardware, desenvolvimento de tecnologia usadas em games, ela é um pouco mais ampla. A nota dela, ESG, é mais baixa, é B, o que me incomoda um pouquinho. Tem 34 empresas em carteira. Vamos comparar
ela contra o VU, no último ano, olha só, teve um prejuízo, enquanto o VU teve de fato uma valorização. Nos últimos 3 anos, ela acabou perdendo, teve um ganho de 74% contra 88% do VU. Nos últimos 5 anos, ela não existia ainda, então não dá pra gente comparar. Ela é mais focada, ela é mais diluída também. Ela é um quarto Estados Unidos, Coreia, Hong Kong, Japão. Maior peso dela, 5,54%, então ela é bem diluída também. E a gente tem que sempre entender que eu estou pegando a mesma coisa ou não. Vamos comparar as outras duas. Vamos comparar a Nerd contra a Gamer. No caso das duas, elas não têm uma interpolação tão grande. Então, assim, elas são de fato coisas distintas. Tá? Para mim, até 40% eu acho um limite aceitável. Mas vamos comparar todas, legal? Já vimos que a Expo contra a Hero, elas são muito parecidas. Já a Expo contra a Gamer já não é tão parecido. E a Expo contra a Nerd já chega a ser um parzinho um pouco mais complexo. Então, se eu pegasse a Expo e a Nerd, eu estou pegando quase a metade a mesma coisa. Então, é um par que eu tentaria evitar colocar em carteira. Já se eu pegar a Hero e comparar ela com a Gamer, que a gente já fez essa comparação, certo? Ainda não, é 40%. E a Hero contra a Nerd é 43%. Passa um pouquinho do meu limite. E por último, a Gamer contra a Nerd. Opa, Gamer contra a Nerd. A gente viu que tem uma interpolação de 36%. Se vocês já estão um pouco mais ligeiros com as minhas análises aqui, eu estou muito mais inclinado a pegar a Hero e pegar a Gamer. E se for uma interpolação deles, está meio que no limite do quanto eu aceitaria ter esta exposição. Que apesar de cada uma ter uma vantagem, uma diferença, não tem certo e não tem errado. Se você preza por uma taxa de administração mais baixa, pô, vai para a Nerd. A Nerd cobra 0,25. Eu, como prezo muito mais, no caso, uma diversificação, uma diluição, eu tenho 118 ativos, então eu aceito pagar uma taxa um pouco maior. Vai muito do seu perfil. Essa análise que eu fiz para vocês, pessoal, vocês conseguirem entender o que tem mais e menos sentido para a carteira de vocês. Então, neste mês, a gente vai aportar nas ETFs Hero e Gamer. Mas se você gostou da Nerd, você gostou da Expo, manda bala, não são empresas, não são ativos ruins. Para fecharmos a parte da análise comparativa, olha só aqui, ó, a Nerd contra a Gamer, propriamente dita. Vamos olhar aqui, ó, a taxa de administração é realmente maior da Gamer em relação à Nerd. O valor de mercado da Nerd é um pouquinho mais baixo, sendo aliás bem mais baixo, 62 milhões, contra 100 da Gamer, que não é tão alto. Número de empresas, 119 contra 39, que me chama muito a atenção delas. Em termos da rentabilidade, a Gamer historicamente sempre ficou acima da Nerd, o que também é um ponto a favor. Ela tem mais tempo de vida, o que também é um ponto a favor. A diluição de empresas é bem diluída de fato, as duas, isso não podemos criticar nem nada. A nota ESG da Gamer ela é mais positiva do que a da Nerd, o que gera mais favor. Então é por isso que eu vou optar pela Gamer em detrimento a Nerd. Entenderam, pessoal? Então, neste mês, vamos para a nossa carteira, escrevermos o que vamos adquirir. Vou colocar em carteira a Gamer e a Hero. Então, a gente vai comprar essas duas empresas e aportar nos REITs, ETF de REITs que está desbalanceado. Então, VNQ, VNQI e adicionar na carteira duas ETFs de games com capital um pouco menor. Eu não vou colocar um capital muito grande nelas, porque elas são ETFs de claramente um risco maior. Nós temos 31 dólares no VEL, 31 aportados no VIOV e 94 no VU. Eu vou colocar 15 e 15 dólares e o restante eu vou aportar em VNQ e VNQI. Show de bola? Então, bora para o nosso aporte? Bora lá? Então vamos começar comprando a Gamer. Estão vendo aqui a tela? Estão, né? Vamos colocar para comprar a Gamer. Nós temos 90 dólares e 57 centavos por causa dos dividendos que recebemos. Vamos colocar 15 dólares de Gamer. Então tá aqui. Quantidade que estamos comprando, 0,165617775. E vamos comprar a 15 dólares. Legal? 15 dólares. E compramos revisado, resumo da ordem, beleza. Compramos a Gamer, valor de 15 doletas. E comprado, vamos lá, cortar aqui, concluir, foi. Vamos agora comprar a nossa segunda ETF de games, que é a Hero, correto? A Hero, vamos comprar aqui, Hero. Estamos bem arrojados esse mês? Estamos, não tem nenhum problema quanto a isso. A ideia é você saber como ser arrojado, como não ser arrojado, colocar
15 doletas na Hero e boa. E deixa lá, é uma ETF para quem sabe que é mais volátil, sabe que tem mais risco, o que não tem nenhum problema. Então a gente colocou mais 15 dólares. Sobraram 60, tá? A gente ainda não chegou na parte de definir o peso para cada tipo de ativo entre VNQ e VNQI, mas eu gosto de ter um peso maior para o VNQ, porque acredito mais no mercado americano do que nos outros. Então a gente vai só aportar e balancear. Sobrou para a gente 60 dólares, então eu vou colocar dentro do VNQ, como o VNQI está em queda e o VNQ está em alta, eu vou aportar meio a meio para fazer o balanceamento. Se fosse começar agora, eu colocaria mais no VNQ do que no VNQI. Então a gente vai colocar, na verdade, meio a meio. Sobrou 30 doletas em cada um. 30 dólares no VNQ. Legal, é isso mesmo, né? 30 dólares no VNQ. 30 dólares no VNQ. E vamos enviar a ordem. Ordem enviada. Perfeito. Concluir. E agora nós vamos comprar o VNQI, que é o que está restante. VNQI. Vamos colocar o botão para... Cadê o VNQI? Quero comprar VNQI. Vamos colocar 30 dólares. Nós temos 29,91, não tem problema. Vou colocar então 29,90. Comprar, revisar a ordem, mandar bala e ordem recebida, concluído e sucesso temos em carteira ETFs novas e ETFs antigas rebalanceadas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse quadro. Comenta aqui embaixo quais ativos quer que eu veja na próxima aula. E a gente se vê no ano que vem, encerrando o Enchendo a Carteira em dezembro de 2021. Um abraço!